Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como eu havia dito no vídeo anterior, que exploraria um pouquinho mais a questão de raiz não quadrada, ou seja, raízes diversas, aqui no Excel, porque julguei que ficou um pouco enrolado ali meu comentário, minha explanação do assunto. Então estou trazendo o vídeo aqui, ainda com exploração de raízes qualquer, ou seja, que não seja a quadrada, porque a quadrada, o Excel, vocês viram no vídeo anterior, inclusive está até aqui pronto, né? Que ele tem uma forma, uma função, tá certo? Essa função é a função raiz, aliás, desculpa, a função raiz, ó, raiz quadrada, isso aqui, se traduzindo isso, é raiz quadrada de 16. A gente fez uma fórmula chamando a raiz quadrada do que a gente inserir em B12, né? Ou seja, o que a gente inserir aqui em B12 é para ser extraída a raiz quadrada. E aí também entramos na questão da raiz não quadrada, tá certo? E aí, no vídeo anterior, eu não tenho essa figura, então eu trouxe essa figura para exemplificar o que de fato o argumento, o arranjo feito no Excel para que se consiga uma raiz qualquer. Então, qual é o argumento? Nós temos um número e digitamos um índice. Matematicamente, o que vai acontecer é que esse número, que aqui eu estou utilizando a célula B12, representando esse número, por exemplo. Então, qualquer valor que eu colocar aqui é como se eu colocasse um valor aqui. Ele será elevado à potência de 1 sobre o índice que você quer. Neste exemplo, isso aqui, então, esse n, neste exemplo aqui, pessoal, isso aqui seria 16 elevado a 1 sobre, no caso, o n aqui seria 2. E se quisermos 3, bom, vamos lá, 3 seria 16 elevado a 1 sobre 3. O detalhe aqui, pessoal, é que quando nós temos a potência, e eu falei no vídeo anterior o seguinte, que a potência basicamente tem essa coisa na matemática de um é o oposto do outro. Então, potência, oposto de raiz, raiz, oposto de potência. Então, como é que isso se traduz em fórmula matemática? Como é o inverso de alguma coisa é sempre 1 sobre essa alguma coisa. Então, para que eu tenha como ele não apresenta uma raiz pronta, o Excel não apresenta essa raiz pronta, tá? Isso não quer dizer que na matemática você não vai calcular uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta desta forma. Não é isso. É o arranjo utilizado, inclusive na própria matemática lá, utilizado aqui no Excel para que se possa chegar a raízes enésimas, ou seja, raízes de qualquer valor. Tá, Charles, e se eu quisesse colocar aqui fosse uma raiz fracionária, sei lá, 0,5, desculpa, 0,7, vamos lá. Bom, ele vai gerar alguma coisa aí, mas será essa mesma regra aqui, pessoal? Eu estou exemplificando a regra, estou trazendo a regra para que vocês entendam o arranjo matemático que foi feito, que eu acredito que a minha explanação no vídeo anterior ela pode ter causado alguma dificuldade no entendimento, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que você entenda como fazer no Excel para conseguir qualquer raiz, tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós dissemos que esse x aqui seria a célula B12, então x, coloque qualquer valor em B12. E eleve ao que, pessoal? Olha só a forma como é. Pegue o x estaria em B12, B12 está aqui, ó. Então, pegue tudo que tiver em B12, então B12 é o nosso espaço referenciando o x aqui. Eleve, ou seja, eleve a B14. E quem é B14, pessoal? B14 é 1 sobre B13. Aqui é B13. Então,
sobre B13, que está aqui, e aqui é o meu B12. Deu para entender, né, pessoal? Mais uma vez, para que isso fique claro. Eu estou traduzindo um arranjo aqui, ou seja, a operação oposta à raiz, para conseguir trabalhar no Excel, extrair no Excel raízes que não são quadráticas, tá? Se não é quadrada, então eu tenho que ter um arranjo. O arranjo seria usar a função inversa da raiz, que é a potência. Então, se é inverso, se está relacionado ao inverso, então se é o inverso do índice, então é 1 sobre esse índice, tá? Então lembra, pessoal, potência normal tá aqui, tá certo? Aqui é um arranjo de potência, ou seja, uma potência utilizando o inverso do índice para que eu chegue à raiz qualquer de um número, tá? Explicando mais uma vez, onde o número, ou seja, o que representa o x, ele vai entrar aqui em B12, isso é o que representa o x, ele vai entrar aqui em B12, qualquer valor em B12 você considera o valor aqui 2, 3, 10, 16, 5,4, raiz de 29, qualquer coisa que você julgar que é o número que você quer extrair a raiz, você vai considerar a célula B12 como sendo o x, e elevado, aí você já vai ter que dizer na fórmula, então a fórmula está aqui, ou seja, B12, aqui olha só, B12, é a célula que nós escolhemos para receber o que representaria o x, tá? Elevado, sinalzinho circunflexo, elevado a B14. Quem é B14, pessoal? B14 é 1 sobre, olha só, 1 barra de divisão, B13, que é quem? É a raiz que você colocar aqui. Então, nós colocamos o número aqui, escolhemos a raiz que queremos, terceira, cúbica, aliás, raiz quarta, raiz quinta, raiz décima. Vamos botar aqui 10, pessoal, para dizer que queremos a raiz décima de 16, pessoal, olha só. Vai dar esse número aí. Traduzindo aqui, eu estou dizendo que eu quero 16, quanto vale 16 elevado a 1 sobre, vamos dizer assim, sobre 10. Então, na verdade, eu estou procurando, de fato, aqui, qual é o meu resultado? O que é o meu resultado? O resultado é que esse número aqui elevado a 1 sobre 10 é dizer para vocês que a raiz décima de 16 vai dar isso aqui. Tá? Raiz décima de 16 dá isso aqui. Ok? Então, podemos prosseguir aqui agora, trazendo a explicação do que ficou no vídeo anterior, que seria a equação, né? Que não, aqui não é o objetivo de explicar o que é a equação, mas eu tenho duas equações para quem já tem algum conhecimento de matemática, uma do primeiro grau e outra do segundo grau, tá? E aí é preciso detalhar um pouquinho mais lá quando tiver algum tutorial aqui de matemática para a gente entender de fato o que é a equação, como se resolve. Mas aqui no Excel foi selecionado apenas para a gente poder explorar como você trabalhar equações aqui. Claro, esse aqui são dois polinômios, mas pode ter N fatores aí, ou seja, não é um limitador que seja apenas esses dois. Então, se esses dois, para exemplificar como seria você trabalhar com constantes e variáveis ao mesmo tempo. E para isso, pessoal, nós precisamos criar aqui dentro do Excel, vamos dizer assim, dar valor a o que seriam essas letras, né? Uma equação do tipo ax mais b seria uma constante vezes uma incógnita mais uma constante, tá? Então, nós colocamos aqui de que forma? Nós vamos dar nomes aos bois. Vamos dizer aqui que isso aqui é a letra A, vou botar até bem explicitado aqui, letra A da equação, tá certo? Aqui a variável x da equação, e aqui
a letra B dessa equação aqui, tá? Pessoal, estou colocando aqui letra A, variável x e letra B para que você consiga fazer um link mais rápido. Portanto, traduzindo isso aqui seria uma constante, outra constante e uma variável. Então, isso aqui seria constante 1, constante 2 e variável, tá? Mas para que você entenda melhor, acredito que fica mais fácil a compreensão, então nós precisamos dar valor a isso aqui, tá? Se você tiver uma equação para resolver, para quem já viu, já fez, ele vai ter valores aqui, tá certo? Então, lembrando que não se representa, 1 representa sem nada. Se não tiver nada, é considerado 1, tá? Então, e aí, aqui, logicamente, se isso for 0, vai ficar só apenas, vamos dizer assim, AX, ou que seria X, né? Considerando isso 0. E isso 1, ou seja, A igual a 1 e B igual a 0, isso aqui seria apenas X, né? Mas vamos lá. Para que a gente resolva essa equação, pessoal, que equações deste tipo, tá certo? A gente precisa, no Excel, definir valores. Então, você precisa lembrar de quem são essas células que vão entrar os valores. Olha só, B16, B17, B18. E aqui agora nós vamos fazer a solução de uma equação desse tipo, procurar o x. E numa equação, pessoal, não vou detalhar aqui, mas uma equação que se procura tem alguns valores específicos. Normalmente, por exemplo, procura-se a raiz dessa equação. É o valor que zera o x. Por isso que em alguns casos você vai ver quando você estiver trabalhando de fato a equação, vai ver que existe uma igualdade. Após essa letra B teria uma igualdade, zero, igual a zero, tá? Ou, se for pode ter uma situação que tenha também valores do outro lado. E aí você faz toda uma jogada lá de balança e tal, balancear a coisa que é de fato equacionar o problema, mas aí é cenas para um outro vídeo, no outro tema, tá? Não Excel. Mas vamos lá. Queremos, então, colocamos a letra, vamos dar valores, admitindo que seja uma equação do tipo 2x mais 4, certo? Aliás, vamos apagar aqui para a gente fazer a primeira equação, né, pessoal? Olha só, para a gente fazer a solução. Entramos com igual. Dizemos que isso aqui, pessoal, é uma operação. Existe uma operação aqui. Traduzindo isso, eu tenho que... Isso aqui seria A. Quando não tem nada aqui, é vezes. Então, é A vezes X mais B. Então, eu tenho que colocar toda essa operação. Então, eu vou colocar aqui A, que é quem? Nós dissemos que queremos o A aqui, em B16. Vezes, olha só, pessoal, asterisco. Vezes quem? Vezes esse rapaz aqui, que é a variável, tá? Mais a letra B. Marco a forma. Olha só, utilizei todas as células que estavam aqui, as três. Uma, operador, duas, operador 3. Então, 3 células, 2 operadores. Olha lá. 1, 2, 3 células. Um operador, multiplicação, outro operador, soma. E, obviamente, a multiplicação vem primeiro, depois é que ele faz a soma. Então, admitindo valores agora. O A valendo 1. O B valendo 3. Já vai dar alguma coisa lá, né? Mas aí meu X. Meu X valendo 1, por exemplo. Vai ser 4. Ora, 1 vezes 1, 1. Mais 3, 4. Essa é a forma de responder, pessoal, caso tenha uma equação, você queira montar uma equação, tá? E aí a questão do x, que ele é de fato uma variável, então você poderia ter valores amarrados, por exemplo, e aí alterar só a variável. O que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, você tem alguma coisa que você já tem valores definidos e precisa entrar com ou valores que foram conseguidos ao longo de algum tempo, alguma coisa assim, ou que você precisa comprovar. Eu quero saber quanto seria se fosse isso, quanto seria se fosse aquilo.
Quer ver? Por exemplo, a gente podia pensar em uma coisa do tipo seguinte. Deixa eu pensar aqui. Vamos admitir que existisse uma taxa, né? Vamos admitir que existisse uma taxa que fosse cobrada no momento de que se compre alguma coisa, por exemplo. Vamos pensar num garçom. Quando você comprasse ali alguma coisa com um garçom, por exemplo, sei lá, vou botar aí um lanche. Tem os valores definidos, né? Você é o seguinte, vai ter um valor, o seu lanche, vou botar aqui, ele é um sanduíche, tá? Sanduíche. Então, esse sanduíche tem valor fixo. Vamos admitir que ele custe R$10, tá? Aí, deixa eu fazer só um arranjo aqui rapidinho. A gente vai aqui transformar isso. Nós vamos transformar isso em moeda. Esse aqui em moeda. E esse aqui em quantidade mesmo, número normal. Vamos lá. Vamos admitindo que você tem um valor. O A significa sanduíche, né? Vamos botar aqui sanduíches. E cada sanduíche unitariamente custa R$10. E que você vai ter que pagar uma taxa de R$3 ao garçom por compra. Isso representando uma compra, então, pessoal, isso aqui representando uma compra, você teria, final das contas, vamos lá, deixa eu alterar aqui, você teria gasto R$13 se você comprar um sanduíche naquela lanchonete. Se você comprar 6 sanduíches, olha só, você vai pagar 63, óbvio, 6 vezes 10, 60, mais 3, 63. Se você comprasse 24 sanduíches, você gastaria R$243, 240 mais 3. Então, pessoal, a equação ela vem nessa linha. Veja aqui, vou até mudar aqui, né? Para os valores de A, vamos botar que seria o sanduíche. Sanduíches, quantidade, né? Quantidade, e aqui a taxa do garçom, taxa. Olha só, agora ficou mais palpável, né, pessoal? Ficou mais entendível o que quer dizer basicamente isso. Então, o valor do sanduíche, aliás, isso aqui é assim. Sanduíche custa R$10. A quantidade é a variável, né? No caso, X é quem varia. Então, eu vou variar essa quantidade. E aí eu tenho dois valores constantes. O preço do sanduíche e a taxa do garçom. Tá certo? E aí eu vou entrar com a quantidade que eu precisar. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma forma de você colocar operações aí com incógnitas e valores fixos. Neste caso eu utilizei aqui, e aí nós vamos montar uma outra bastante semelhante, tá certo? Agora com um primeiro, com um dos termos elevado a alguma coisa, tá certo? Então, traduzindo isso aqui agora, podemos fazer o seguinte, pessoal, olha só. Criamos aqui agora, vou precisar de 3 espaços, tá certo? Vou subir aqui. Vou chamar de letra A, para que, já que você entendeu a primeira situação, vou expoente, letra B, letra C. Olha só, pessoal, as 3 letras, ou seja, valores constantes A, B e C. A variável, lembrando, pessoal, que a variável é a mesma, tá? A variável, ela é uma coisa só, então ela aparece aqui no segundo termo, mas estamos falando da mesma variável. Quando variarmos o valor aqui, ele deve variar aqui também, tá? E o expoente, ok? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para fechar esse vídeo de como seria esse aqui. Então agora eu abro aqui vou botar aqui maior um pouquinho. Então eu abro aqui uma fórmula aqui dizendo o seguinte, eu quero que esse letra A, aliás, não é aqui, viu pessoal, é aqui onde entra o valor. Que eu quero que B1
E nesse caso, pessoal, parênteses, P1 vezes esqueci de colocar a variável, pessoal, mas aí eu vou colocar aqui. Vezes B5 elevado a vezes B5 elevado a isso aqui mais isso aqui vezes isso aqui. Peraí, pessoal, vamos lá. Mais B5 aliás, mais B5. Pessoal, a fórmula aqui, ela... Vamos lá, pessoal, ver como é que fica essa fórmula. P1, que é a letra A, B1, que é a letra A, aqui, vezes B5, cadê B5? Que é a variável B5, elevado a B2, que é o expoente. Aí isso tudo em parênteses. Agora mais quem? A letra B é esse aqui, B3, neste caso também entre parênteses, porque tem uma multiplicação. B3 vezes a variável mais a letra C. Pronto, pessoal, marcamos nossa fórmula. Ele está dizendo aí, porque a gente não colocou valor nenhum, né? Então vamos colocar valor para a letra A, admitindo-se A sendo 2. E o expoente também 2, ou seja, ao quadrado, tá? A letra B sendo 4, por exemplo, e a letra C sendo 5, por exemplo aqui. E nossa variável, em algum momento, ela fosse igual a 3. Ó, pessoal, o resultado disso tudo aqui, tá certo? Deixa eu mesclar isso aqui, ficar entendível que apenas isso aí está fazendo parte. Olha só. Se nós tivéssemos esses valores, ou seja, 2 vezes 2, né? 2 vezes x valendo 2, não, x valendo 3, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 5, mais 4, vezes 3, mais 5. O resultado disso aqui seria isso aqui, pessoal, 35, a fórmula está aí. Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas a ideia era explicar como é que são essas questões de equações aqui no Excel, tá? E aí, um abraço a todos, espero vê-los no próximo vídeo.